Fala, cristãos! Tudo bem com vocês? É claro, eu sempre espero que sim, espero que você esteja bem, que tudo ao seu redor esteja acontecendo de maneira maravilhosa, que você esteja em paz, que você esteja caminhando no caminho do Senhor, é claro, junto com a sua família, junto com o seu trabalho, na escola, enfim, onde quer que você esteja. Eu desejo que realmente você esteja no caminho, que você esteja sendo cristão, mesmo em meio às situações difíceis. Vamos lá? Eu sou Adilor Júnior, este é mais um podcast Vida de Cristão. E antes que eu me esqueça, porque eu sempre me esqueço no podcast de pedir isso, gostaria que você fosse lá agora, curtisse o podcast. Dá uma pausa aí, dá uma pausa. Curte o podcast, se inscreve no canal onde você está assistindo. Estamos em várias plataformas, as mais conhecidas pelo menos, você vai nos encontrar. Podcast Vida de Cristão, esse mesmo que você está assistindo ou ouvindo. Se inscreve lá. Se você puder, é claro, eu não vou exigir isso de você, isso vai depender de você. Se você quiser deixar um comentário sobre esse episódio que você está assistindo hoje, você pode comentar. Se você quiser comentar outro episódio, você também pode comentar. Eu sempre estou dando uma olhada lá nos comentários, em todas as plataformas, é claro. É um pouquinho cansativo, mas eu sempre estou olhando todas as plataformas para ver se tem alguém comentando, para eu poder responder aqui e ajudar de alguma forma, tá bom? Então, esse podcast ele é gratuito. Eu sempre digo isso, ele é gratuito, não cobro nada, não estou ganhando nada para fazer isso, tá? E acredito que vai permanecer assim por muitos anos, muito tempo, para que eu possa sempre transmitir o que eu recebi gratuitamente. A palavra do Senhor, é claro. Então, se eu recebi gratuitamente, eu também vou passar gratuitamente isso adiante. Espero estar ajudando você, sua família, aí, o seu viver, o seu dia a dia. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal. Porém, nos dias de hoje está cada vez mais difícil isso acontecer. Ouvir. Você é um bom ouvinte? Nós somos bons ouvintes? Eu já adianto que não. Já adianto que eu sou um péssimo ouvinte. Não, eu sou um bom ouvinte, eu sou um excelente ouvinte. Então vai depender de você, de mim. É claro, eu digo que eu, na correria do dia a dia, eu já vou adiantar para você que eu ouço pouco. Eu ouço pouco as pessoas, eu ouço pouco o que está acontecendo, as histórias. Praticamente a gente não tem mais esse tempo, né? Antigamente nós tínhamos tempo. Hoje, com a tecnologia, tudo mais rápido, tudo mais palpável, está nas mãos, né? Tudo mais ao alcance das pessoas, parece que a gente não tem mais tempo. Às vezes nós pensamos e precisávamos, né, que o dia tivesse aí pelo menos 30 ou 40 horas, mas nós estamos fazendo das nossas 24 horas uma correria, uma verdadeira loucura. Mas vamos lá para a palavra de Deus para aprender um pouco sobre o ouvir a palavra ou ouvir as pessoas. O que é o ouvir? Vamos lá? Eu separei aqui 7 versículos, existem vários versículos, mas eu separei 7 versículos para a gente tratar aqui desse assunto, para nós conversarmos e entendermos o ouvir de Deus e o ouvir humano também. Vamos lá? Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso daqui é um versículo, esse versículo é muito conhecido, né, no meio cristão, e eu acredito que você já ouviu esse versículo, mas nós vamos tratá-lo a fundo, né, pelo menos alguns detalhes dele. Aqui a palavra fala assim, sabeis isto, meus amados irmãos. Então, ele está primeiramente dizendo com quem? Ele está dizendo para quem? Ele está dizendo para você que é cristão, tá? Ele está dizendo para você e para mim que é um cristão. Nós que somos os irmãos, né? Todo homem, não está dizendo só alguns, todo homem, né? Então, ele está dizendo que você pode passar isso adiante. Então, se você é cristão, mas tem algumas pessoas que não são, você também pode ensinar isso para elas, tá? Então, todo homem seja pronto para ouvir. Por que pronto para ouvir? A resposta é nas frases seguintes. Tardio para falar e tardio para se irar. Então ele fala assim, todo homem seja pronto para ouvir. Por que ouvir? Porque se você ouve, você consegue assimilar a história, você consegue ter aí uma interpretação daquilo que você está ouvindo. Mas se você não ouve, já começa a falar antes do acontecido, que é o que acontece na maioria das vezes com as pessoas, você acaba pagando um preço que não era para você pagar. Você acaba ocasionando uma confusão, um problema que não existia. E qual é a consequência desse problema, dessa confusão? É a ira, né? Porque um não concorda, o outro também não, e acaba criando um atrito que não existia. Então, antes de você abrir a sua boca, antes de você colocar as suas razões, antes de você colocar a sua visão,
ouça. Ouça tudo, a palavra mesmo já fala isso, né? Mas é claro que fala em relação à palavra. Mas serve para nós também. Ouça tudo da conversa, retenha somente o bem. E aquilo que for ruim, trate. Trate com sabedoria, organize os seus pensamentos, os seus sentimentos e saiba o que você vai dizer, saiba para quem você está dizendo. Ouça primeiro para depois você falar, tá? A palavra fala que se você não ouvir, você vai se irar, você vai ter problemas. Já dissemos isso em outro podcast, que eu não vou lembrar qual agora, mas num outro podcast nós falamos sobre o ouvir também, né? O ouvir a palavra de Deus, o ouvir os irmãos. Então, esteja pronto para ouvir, tá? Tardio para falar, tardio para se irar. Depois que a pessoa terminou, olha, você terminou? Eu ouvi tudo que você disse, posso agora colocar a minha opinião ou a minha visão? E aí então você inicia as suas ideias. Vamos para o próximo versículo. Lucas, capítulo 11, versículo 28, diz assim: Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, você que está nesse exato momento ouvindo a palavra de Deus, porque esse podcast é sobre a palavra de Deus, você então vai ser bem-aventurado. A palavra diz que você é bem-aventurado se você ouve e guarda. Então tá ouvindo, então você já sabe que você não deve abrir a boca antes do tempo. Esse é o segundo versículo já. Você já sabe disso, então você não deve abrir a boca. Se você não deve abrir a boca, então você tem que guardar essa palavra. Você já tem que entender que não falar antecipadamente é um mandamento aí, uma direção do Espírito Santo. É uma direção de Deus. Olha, não fale antes do momento. Vai ter o seu tempo de falar. Se guarda, se segure aí, você vai ter o seu momento de colocar as suas ideias para fora. Então, se você ouve a palavra de Deus e guarda, você começa a entender. E é claro, nós não estamos falando somente do ouvir, estamos falando de tudo. Se você ouve sobre o amor, sobre o perdão, se você ouve sobre andar no caminho, se você ouve sobre pedir perdão e se arrepender de pecados, se você está ouvindo, guardando, então você está sendo bem-aventurado. É claro que nem tudo tem que ficar guardado. Por exemplo, se arrepender e pedir perdão, não é somente você entender que você tem que se arrepender e pedir perdão, você tem que ter atitudes. Nesse quesito, você tem que ter uma atitude. Qual é a atitude? A de pedir perdão, a de reconhecer que errou e pedir perdão, e se arrepender dos seus pecados, né? E só um adentro aqui, eu costumo dizer que o arrependimento é viver dizendo não, né? Não é só aquela emoção, eu me arrependo, Senhor, mas daqui 1 mês, 2 meses ou daqui 15 dias você está praticando novamente, tá? Então isso é muito recorrente em pessoas, por exemplo, que têm vícios, né? Que, vou largar disso, vou parar com isso. Eu não vou dizer aqui que você sabe o vício que você tem, você sabe o problema que você tem. Então essas pessoas normalmente dizem assim, olha, eu vou parar com isso e de repente daqui a um tempo ela escorrega, né, cai, e ela não consegue dizer não para aquilo que para ela dá prazer, para aquilo que para ela chama atenção. Só coloquei esse adentro aqui para você entender o que é o arrependimento, tá bom? Mas se você ouve essa palavra, se você ouviu alguém dizer para você que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, há uma novidade de vida te esperando todos os dias, então você concorda comigo que você tem que ouvir e praticar. Do contrário, se tiver uma palavra que você tem que guardar, eu vou te dar um exemplo. Você entende, ouve uma palavra, uma pregação, ou alguém ensinando, ou você lê, né? Você lê a palavra de Deus dizendo que você tem que amar, dizendo que você tem que amar o pecador, você tem que amar as pessoas que estão andando no caminho errado. Então você ama, você guarda aquele amor e todas as vezes que você puder fazer o bem, você faz. Em outras ocasiões também você pode guardar aquilo que você ouve da palavra de Deus em relação a não blasfemar contra as pessoas que Deus levantou como autoridade, por exemplo, no governo, na política, ou o seu chefe, o seu líder. Você ouve a palavra de Deus, você sabe que ele é seu chefe, então você não tem que blasfemar contra ele, você não tem que levantar calúnias contra ele, né? Você tem que orar a respeito dos seus chefes, dos seus superiores. Então tem coisas que a gente tem que guardar e tem coisas que a gente tem que tomar atitude. Vamos para o próximo versículo, versículo de número 3. Versículo de número 3 diz assim, Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aí, tá preparado? Tá preparado para ouvir aquilo que Deus tem para dizer? Aqui eu quero colocar um parênteses aqui para que você entenda. Aqui a palavra de Deus diz que ele vai responder a você coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele não está dizendo que ele vai te dar bênçãos e sucesso e glórias que você não tem. Muitas pessoas confundem esse versículo acreditando que o Senhor vai falar coisas boas para ela
e ela vai, sei lá, ter sucesso, crescer na vida, ter muitas coisas boas. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que você vai ouvir coisas grandes e firmes que ninguém sabe, que você não sabe. Grandes, coisas grandiosas que talvez não existam. Essas coisas grandes coisas que você nem imagina, né? Talvez aí como uma revelação que Deus deu para Daniel, ou que Deus deu para Isaías, né? Revelações aí grandiosas, né? Profecias grandiosas que eles não sabiam, mas foi revelado a eles. Então, às vezes vai aparecer para você, isso foi bom? Para nós, eu sou sincero em dizer, para nós foi muito bom, mas já pensou Daniel tendo toda aquela visão, toda aquela preocupação que ele teve? Então, eu acredito que para ele foi muito pesado aquilo, foi muito difícil ele ter que escrever tudo aquilo depois de forma que nós pudéssemos entender com detalhes, e algumas coisas, a palavra de Deus, que algumas coisas não podia ser escrito, né? Algumas coisas não podia ser dito. Eu vou colocar o versículo aqui para vocês puderem ali pesquisar e ver essa situação. Então, o que é que você pode ouvir? Será que você e eu, nós estamos preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem? Coisas grandes, né? Coisas grandiosas e firmes, ou seja, que vão acontecer, coisas que são reais, coisas que já aconteceram, que vão acontecer, coisas que estão preparadas para o fim ou para esse tempo, nós não sabemos. O Senhor vai nos dizer, se nós clamarmos a Ele. E então você tem que estar preparado para ouvir, porque além de ser grande, é algo que vai e deve acontecer. E o Senhor vai revelar para você, vai revelar para mim. Será que eu estou preparado para ouvir? Será que você está? De se pensar, né? Como Daniel reagiu naquela época, né? Olha Daniel, olha o apóstolo João recebendo as visões, olha Paulo tendo que pregar, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então teve momentos que os discípulos receberam aí a visão, o caminho de Deus, e eles tiveram que seguir. Mas foi legal, foi gostoso, foi prazeroso? É isso que você tem que entender. Está preparado para isso? Eu não sei se eu estou, mas se o Senhor me revelar algo, é claro que eu vou passar para vocês, se eu puder. Se o Senhor me permitir. Agora, se é algo que eu vou ter que guardar, ouvir e guardar em segredo, e no tempo certo abrir a minha boca, só o Senhor vai me dizer, só o Senhor vai te dizer. Vamos para o próximo versículo, versículo de número 4. Provérbios 16, versículo 20. Diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, aqui, isso é claro. Agora você entende por que você tem que ouvir a palavra de Deus. A palavra fala que aquele que atenta para a palavra de Deus, ele vai achar o bem. Ou seja, o bem está escondido, o bem está difícil acesso, é um difícil acesso. Não é como a sabedoria, né? Que a palavra fala que nós temos que buscar a sabedoria como a tesouros escondidos. Mas ele está dizendo assim que nós vamos achar o bem. O que é esse achar o bem? O bem chegará até nós, a bondade chegará até nós. Então nós vamos conseguir encontrar essa bondade, esse bem que o Senhor está dizendo. Eu acredito que seja a paz com Ele e a paz com os homens, que a Bíblia também relata. Então, se você se atenta para a palavra de Deus, você vai conseguir achar o bem e entender o bem. Agora, você vai achar, a palavra diz que viver a bondade já é outra questão, porque a palavra fala que basta para cada dia o seu mal. Eu acredito que, digo eu e não a Bíblia, que mesmo em meio às circunstâncias ruins, você vai estar em paz, você vai estar com o bem de Deus. Eu acredito que seja isso que a palavra está dizendo. Aquele que ouve a palavra de Deus, ele vai achar o bem, ele vai viver em bondade, mesmo em meio a situações ruins. Porque senão a palavra seria contraditória, né? Passa para cada dia o seu mal e vai achar o bem. Eu acredito que você, achando o bem de Deus, você vai viver em meio às tribulações tranquilamente, com bondade no seu coração e podendo transferir isso para outras pessoas, ajudando outras pessoas que estarão passando talvez aí na mesma crise, na mesma complicação que você já passou ou está passando também. E você vai ter bondade para passar para essas pessoas. Eu acredito que deu para entender, né? Ficou bem claro. Vamos para o próximo versículo e nós vamos aqui para o versículo de número 5, né? Vamos lá então para o versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É claro que é um versículo muito conhecido, né? E isso daqui, esse versículo, né, é para você entender que a sua fé, ela só vai ser aumentada, acrescentada e evoluída se você ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir a palavra de Deus, ele está ligado diretamente à igreja, né? O local onde você escuta a palavra. Então você tem que estar congregando, você tem que estar na igreja.
porque é lá que você ouve a palavra. Júnior, mas e se eu ler a palavra? Não é a mesma coisa? Olha, ler a palavra, você adquire sabedoria. Olha que interessante. Quando você lê a palavra, o Espírito Santo te revela coisas, então você adquire sabedoria. Quando você ouve a palavra, de maneira que você ainda não aprendeu, então você acrescenta na sua vida a fé. Por quê? Da mesma forma em que você surtiu um efeito, e outra pessoa também surtiu um efeito. E essa outra pessoa traz para você o modo como ela entendeu. Isso é fé. Então você passa a crer naquilo que outras pessoas estão vivendo, naquilo que outras pessoas estão testemunhando, estão dizendo que é real. Isso alimenta o quê? A sua crença, alimenta o seu acreditar, alimenta a sua fé. Então, quando você ouve alguém dizendo que existem coisas boas, que Deus falou com ela, que Deus fez um milagre na vida dela, então você passa a ter fé que com você também vai acontecer, que na sua vida também é real e pode acontecer. Então é diferente quando você lê e quando você escuta, quando você ouve a palavra de Deus. Então, guarda isso para o seu coração. Essa é uma palavra que você tem que guardar, tá? Não é uma palavra que você tem que tomar atitude. Qual que é a atitude? Ouvir, tá? Mas você tem que guardar essa palavra. Quando você ouve e guarda a palavra de Deus, e você ouve outras pessoas, ouve a palavra, você acrescenta mais ainda firmeza à sua fé. Então, para que você tenha fé, se você está aí descrente, desanimado, você tem que passar a ouvir mais as pessoas que estão pregando sobre a palavra de Deus. Pessoas boas, é claro, pessoas aí idôneas ou pessoas maduras, né? Que sabem o que estão dizendo, que conhecem e manejam bem a palavra da verdade. Se você conhece pessoas assim, então você sabe que você pode ouvir essa pessoa e na sua vida você vai ter mais fé. É claro que a fé ela é alimentada diariamente. Por que eu digo que ela é alimentada diariamente? Porque vai ter dias que você não vai crer que aquela situação que você está passando é possível ter solução. Se você não ouvir uma palavra dizendo que é possível, que tem solução e que vai passar esse problema, essa fase, você não vai ter fé nisso. Por quê? Porque é algo novo. A fé também é renovada de dia em dia. Renove a sua fé. Como? Ouvindo. Ouvindo a palavra de Deus. Aonde? Na sua igreja, no seu templo, no local onde você faz a sua reunião. Tá? Esteja lá, esteja com os irmãos, ouça o seu pastor, ouça os seus líderes, ouça a pessoa que está pregando. E novamente, eu gosto de usar esse versículo, né? Porque as pessoas falam, mas ele está falando besteira, o pregador está falando asneiras lá. Olha, ouça tudo e retenha somente o que for para edificação, tá bom? Existem pessoas que erram, eu já errei em várias palavras que eu ministrei, em vários ensinamentos eu errei, falei bobeira, mas não era intencional para agredir alguém. Às vezes é sem querer, às vezes a gente escorregou ali numa palavra ou de repente falou alguma coisa que não condiz com a Bíblia. Não julgue, não incrimine, porque essa pessoa provavelmente estudou, leu alguma coisa, quer trazer uma novidade para você. Então ouça tudo. Aquilo que ela escorregou não é um momento de recriminar, porque ela está trazendo a palavra do Senhor, ela está dizendo coisas sobre a Bíblia. Então ouça tudo. Retém aquilo que vai te edificar. O que não vai te edificar... pode chegar depois na pessoa e dizer, olha, aquilo lá, acho que você deu uma escorregada, tal, mas olha, foi muito boa, ouvi, gostei, mas a próxima toma cuidado com isso daqui. Eu acredito que essa pessoa vai ficar muito feliz, vai te agradecer, é um feedback de crescimento, você pode dar para toda pessoa que está dizendo isso. É claro, você tem que ter também uma certa intimidade para poder dizer isso. Se é uma pessoa nova que está trazendo uma mensagem lá na tua igreja, você não vai chegar nela e falar, né, porque você não tem essa intimidade. Você pode simplesmente orar por ela, entregar a situação nas mãos do Espírito Santo e ele é quem vai dar a direção, tá bom? Mas se você ouviu, edificou a tua vida, agradeça. Agradeça porque normalmente os pregadores, eu digo por experiência própria, quando eu levo uma palavra, o que eu mais quero é que uma única pessoa chegue em mim e fale, olha, a palavra falou comigo, obrigado. Porque às vezes você vai, você sobe, pega o microfone e traz uma palavra para as pessoas, não tem uma alma que vem falar algo para você, e a gente entende que a gente não deve ser exaltado, com certeza não é isso que eu estou dizendo, não, nós não queremos que ninguém nos exalte, e não é para você exaltar ninguém também, mas é poder mostrar para a pessoa que ela foi usada, é poder mostrar para a pessoa que realmente o que ela disse faz sentido, e fez uma pequena ou grande transformação na sua vida. Então agradecer a pessoa pelo tempo que ela estudou, pelo tempo que ela estava lá meditando, e trouxe essa palavra para você e fez sentido na sua vida, agradeça, vai ser importante. Eu garanto para você que essa pessoa vai sair de lá melhor e ela vai ter mais fé, ela vai ter mais entusiasmo de preparar uma palavra melhor da próxima vez, preparar algo mais edificante. O ruim é quando você prepara tudo isso, quando eu preparo todo o podcast
quando eu pesquiso a palavra para poder trazer para vocês, não tem uma alma que diz assim, obrigado, olha, valeu a pena, falou comigo, e nós estamos aqui desse lado, ou no púlpito, enfim, onde você esteja, a gente fica tão desmotivado, a gente fica tão para baixo, porque a gente fala assim, poxa Deus, não está falando com ninguém, nenhuma pessoa, nenhum só. Tá difícil, é complicado quando você não tá indo bem. Graças a Deus, obrigado, porque muitos de vocês sempre estão me dando feedback, tem surtido efeito, e eu confesso que no início não tinha ninguém. Se você ouviu o podcast lá atrás, era só áudio, né? Não tinha vídeo ainda, era só áudio. Pouquíssimas pessoas davam uma curtidinha lá, alguma coisa, até porque os áudios eram ruins, né? Eu estava aprendendo a gravar áudio ainda, depois eu fui aprendendo melhor e hoje estamos aí com vídeo já, gravando com uma câmera boa, um áudio até razoavelmente legal. Mas e no início? E eu sabia que tinha um tempo, mas como foi difícil esse tempo? Ninguém falava nada, a palavra não falava nada com ninguém, e aí, Senhor, tal, não está fazendo efeito, e o Espírito Santo falando para mim, calma, continua nesse propósito, uma hora vai dar certo, as pessoas estão ouvindo sim, ainda não está agradando todo mundo, mas as pessoas estão ouvindo, continua. Eu acredito que ainda não agrada a todo mundo, mas logo, logo eu acredito que o podcast vai melhorando, né? E a tendência é isso, é trazer conteúdos bons para vocês. Mas disse tudo isso para que você possa agradecer a pessoa que trouxe aquela palavra para você. Faz isso, você vai ver como vai ser bom, você vai ajudar a pessoa. Não exalte ela, agradeça. Se foi real, se é verdadeiro, agradeça. Ela vai também ser muito grata por isso. Vamos para o próximo versículo aqui de número 6, né? Vamos lá então. Esse daqui é bem legal, eu gosto muito dele. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 e 21. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Então aqui está dizendo da palavra do Senhor, atenta para a palavra do Senhor, atenta para aquilo que Ele está dizendo, fique atento, esperto, fique vigilante. O que é que o Senhor está dizendo nessa palavra? Seja lendo ou seja ouvindo a pregação. O que é que o Senhor está dizendo? Deixa eu ouvir melhor, deixa eu entender melhor. Aí o ouvir passa agora de entender, né? Você ouviu, agora deixa eu entender. Então deixa eu entender melhor. Aí o Senhor fala aqui, ó, para você ouvir, vou até ler aqui, ó. Ele fala assim, para você ouvir as razões, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Então, peraí, eu tenho que ficar atento ao quê? Aquilo que o Senhor quer, as razões de Deus e não as minhas vontades. Então eu tenho que inclinar os ouvidos àquilo que o Senhor deseja que aconteça. O que é que Ele deseja que aconteça? Que todos se salvem. Que você vá de 2 em 2 e pregue o Evangelho. Que você, é claro, de 2 em 2, eu estou dizendo o versículo bíblico, tá? Mas que você proclame o Evangelho. Que você pregue para as pessoas, que você fale das boas novas, que você tenha equilíbrio, maturidade espiritual, que você ouça as pessoas, ouça os problemas delas e tente ajudar, que você seja tardio em falar e que você ouça tudo e não se ire com o que vai ouvir, que você tenha temperança, longanimidade, que você tenha bondade naquilo que você vai dizer para as pessoas após ouvi-las. Então, inclina os teus ouvidos às razões de Deus. Quais são as razões de Deus? Pega lá, escreve no caderninho. O que Deus quer da humanidade? O que Deus quer do meu próximo? Primeiro, que ele se salve. Depois, que a família dele se salve. Que ele esteja na igreja. Que ele se arrependa. Que ele perdoe. Que ele pregue. O que Deus quer que as pessoas façam? Faz essa lista e você vê no que você pode ajudar. Poxa, se Deus quer que ele se salve, primeiro é ele, né? Primeiro, para quem não sabe, então, primeiro é a sua salvação, a salvação é individual. Quando você tem certeza que você está no caminho, aí então você começa a tentar ajudar outras pessoas. Primeiro tira a trave do teu olho, para depois tentar tirar a trave do olho do teu irmão. Então primeiro tenha certeza da tua salvação. Eu não tenho certeza. Olha, se você não tem certeza da tua salvação, então tenha certeza que você está no caminho. Se você esteja caindo ou levantando, mas que esteja no caminho, né? Eu sempre digo isso. Então, esteja no caminho, tenha essa certeza. Então, você tem certeza que está no caminho, aí você então vai ajudar o teu próximo a também estar no caminho, a também ser salvo. Como? Aí você tem que escrever lá a sua listinha, né? Primeiro, convidá-lo para ir para o culto. Segundo, marcar um churrasco lá na casa dele, ou uma reunião para conversar sobre a palavra de Deus. É claro, não vai marcar churrasco só para fazer coisas erradas, né? Beber e falar um monte de asneiras.
Mas você vai marcar essa reunião para estar com ele, com a família dele, a sua família tem que estar junto, é claro, também depois de você ter pegado uma amizade. E não é só para marcar reunião, né? Mas é com um propósito. Vai lá, vai pregar a palavra de Deus, vamos fazer um culto hoje. É claro que existem pessoas que vão estar, fazer um culto em casa. Não, vamos lá, eu gostaria de conversar um pouquinho mais com você, tal. Podemos? Vamos na minha casa. E começa a criar aquele vínculo de confiança. Toma cuidado com esse vínculo, tá? Que não passe da salvação, não seja tão próximo, né? Tão íntimo. Tanto que a palavra fala, né? Não visite tantas às vezes a casa do seu irmão para que ele não fique triste, enfadado de você, né? Então toma cuidado, tenha temperança, tá? Você pode começar aí mandando uma mensagem de fé, de esperança, e você vai tentando ali trazer ele para perto de Jesus, não para perto de você. Por isso que eu falo para você tomar cuidado com o relacionamento. Traga ele para perto de Jesus. E, claro, você tem uma listinha de como fazer isso. Se você não sabe, cria a listinha lá, como trazer uma pessoa perto de Jesus. Começa pelos tópicos, aí você vai tentando praticar um a um, tá bom? Então, isso são as razões de Deus, não são as suas. Você é só o instrumento, eu somente sou o instrumento. Faz a listinha e começa a seguir essa listinha. Aquilo que não estiver de acordo, pede ajuda para o teu pastor, pede ajuda para a tua pastora, para os teus líderes, como trazer uma pessoa para Jesus. E faz a sua listinha. Você vai ver que é legal, bacana, você segue essa listinha e não tem erro, tá? E aí nós vamos aqui para o último, o 7º versículo, aí para finalizar, né? Tem muitos, tá? Mas eu escolhi esses 7. Para quem não sabe, o número 7 é o número da perfeição de Deus, por isso que eu escolhi 7 versículos, né? Para ser um perfeito ouvinte. Ele, porém, Mateus, capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então tá aí, para finalizar, se você quer viver bem, tá? Nem só de coisas materiais nós vamos viver. A palavra de Deus diz sim que nós devemos comer da terra, nos alimentar, trabalharmos, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, isso é o que vai nos vivificar diariamente, alimentar o nosso espírito, a nossa alma, nos dar ânimo, energia, vontade de continuar a viver nesse mundo e fazer as coisas acontecerem. Então, você agora está ciente que toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, sai da Bíblia, essa é alimento para você e para mim. Do que é que você tem se alimentado? Tem ouvido a palavra do Senhor? Tem acrescentado fé à sua vida? Então você sabe que as pessoas espirituais se alimentam de palavra de Deus que é espiritual. O alimento espiritual é a palavra. Como as pessoas se alimentam? Através daquele que abre a boca para falar. Se você não está abrindo a boca, você não está alimentando ninguém. E se você não alimenta ninguém, você está deixando muitas pessoas passando fome. E o espírito dessas pessoas está fraco. Abra a boca, vamos abrir a boca juntos, vamos alimentar as pessoas espiritualmente. Existe muito mais fome espiritual do que fome carnal. É claro, você tem que ajudar as pessoas aí na terra, aqueles que passam necessidade, mas alimente essas pessoas espiritualmente. O alimento espiritual ele é muito mais importante do que o alimento terreno. Não deixe ninguém passar fome aqui na terra. Eu gosto de deixar bem as claras para ninguém começar a usar essas minhas falas depois, né, para dizer texto fora do contexto. O alimento terreno é importante sim, para manter o seu corpo saudável, guarda o teu corpo, né, de fazer as coisas ruins, se alimente bem. Mas o alimento espiritual é o que salva vidas. O alimento espiritual é o que salva a alma, salva o espírito. Então você tem que alimentar as pessoas. Tem alimentado a sua família? Não. Passa a alimentar a partir de hoje. Traga alimento espiritual para dentro da sua casa. Traga alimento espiritual para a tua família. Vai ligar aí a sua TV para assistir alguma série, um seriado. Eu não estou fazendo propaganda de nada e nem vou fazer. Mas assiste séries cristãs, documentários cristãos, filmes que agregam alguma coisa. Você tem um negócio próprio, assiste filmes que vai gerar conteúdo para o seu negócio, tá? Para que você traga mais lucro para a tua família, traga mais coisas para a tua família. Toma cuidado com o que você está assistindo e ouvindo na televisão. Estou ouvindo podcast, estou ouvindo pregações, louvores. Está agregando? Ensina a tua família a ouvir também. Traz a música nova aí para tua família, o louvor novo. Traz a palavra nova. Hein? Mostra para tua família, olha, tem um podcast lá, legal. Ouve ele, assiste ele. Se o podcast Vida de Cristão está fazendo efeito para você, mas a sua família ainda não ouve, não assiste, mostra para eles. Mostra um episódio ali que você gostou, pede para eles ouvirem, pede para eles assistirem. E claro, vocês têm que me ajudar aqui também, me deixando aqui algum comentário se está fazendo efeito para você o podcast, os episódios, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Foi um prazer maravilhoso. Mais uma vez aqui a gente aprender um pouco a palavra de Deus. Espero ter abençoado vocês. Eu quero abençoar e eu abençoo, Senhor. Espero que eles estejam sendo abençoados com a palavra. Eu sou muito abençoado aonde eu congrego, aonde eu estou. E quando eu ouço alguma
a palavra, que me enviam também, é muito edificante. Deus abençoe, cristãos. Até o próximo podcast. Tchau!